analisando a questão das oscilações forçadas, né, o oscilador amortecido forçado, explicitamente a força externa era periódica, a gente analisou qual é que é a amplitude, né, a solução do movimento, né, a gente mostrou que a solução estacionária, que é a solução para grandes tempos, né, apresenta um fenômeno que é o chamado fenômeno da ressonância, né, ou seja, a amplitude da minha oscilação harmônica, que é o resultado do movimento para grandes tempos, né, essa amplitude não é fixa, né, ela depende da relação entre a frequência da força externa ômega e a frequência natural do oscilador, que é a ômega zero, certo? A gente analisou bem isso em detalhes. Eu vou seguir essa análise das frequências de ressonância, até a gente na aula passada determinou quanto é que vale a frequência de ressonância no caso da amplitude, né, do movimento. Aqui a gente vai analisar no início mais da aula quais são as frequências de ressonância associadas aos valores médios da energia cinética e potencial e analisar como é que fica o balanço da energia mecânica para esse sistema, né? Porque agora, além da dissipação, ou seja, a perda de energia mecânica, a gente tem introdução de energia no sistema via a força externa. Então a gente vai analisar como é que ficam as potências médias dissipadas e entregues para o sistema durante o tempo, né? E depois a gente vai analisar o caso particular do que a gente viu na aula passada, né? A gente vai desligar, né? Desligar o amortecimento. Então, no final da aula, a gente vai discutir qual é que é o tipo de movimento que vai acontecer quando eu começo com um oscilador livre, né? Sem amortecimento, e introduzimos uma força externa, principalmente uma força externa periódica, né? A gente vai ver que vão acontecer os fenômenos de batimento e ressonância novamente, aí vai depender de qual é que é a relação entre as duas frequências, né? A frequência externa, da força externa, e a própria do oscilador, que é a ômega zero, né? Aqui, então, só para fazer um breve resumo do que a gente obteve na aula passada quanto às propriedades do movimento, né? A gente mostrou que para tempos muito grandes, e tempos muito grandes no oscilador forçado, amortecido forçado, são tempos muito maiores que 1 sobre beta, né? Onde beta é o parâmetro de amortecimento. A gente mostrou que para tempos grandes, né? A solução estacionária, né? X de t, posição como função do tempo, basicamente é periódica, certo? Inclusive a frequência desse movimento periódico é a mesma frequência da força externa, ômega, né? Mas a diferença é que a amplitude D deste movimento não é fixa, né? Ela é uma função da frequência da força externa. Ela é uma função de ômega, né? A gente mostra, aqui está aqui só o detalhe de como é que é a dependência de D com ômega, né? Tem uma dependência complicada, onde eu tenho no numerador aqui o aparecimento da frequência da força externa, né, e também a frequência natural do oscilador ômega zero e parâmetro de amortecimento. Todas as propriedades do sistema estão nesse denominador na expressão da amplitude como função de W. Na aula passada, a gente determinou que a frequência de ressonância, né, que é a frequência da força externa, né, onde eu vou ter o máximo, o valor máximo da amplitude, a frequência de ressonância da amplitude ocorre para esses valores aqui. A gente mostrou, demonstrou, né, que a frequência de ressonância ocorre para este valor, né, raiz quadrada de ômega zero quadrado menos 2 beta 2. Ou seja, depende, a frequência de ressonância depende da frequência natural do oscilador e também de quanto amortecimento a gente tem, né, no oscilador amortecido, né. A gente mostrou que, além do valor específico de frequência de pico, a gente calculou também quanto é que é o valor desse máximo, né, da amplitude. A gente mostrou que o máximo da amplitude é inversamente proporcional ao amortecimento, né? Então, só para resumir um pouquinho a aula passada. Mas o detalhe aqui que a gente obteve, qual a frequência associada com o pico da amplitude do meu movimento oscilatório para tempos grandes do meu oscilador amortecido forçado. Claro, com uma força externa que é periódica, né? Que foi o modelo que a gente viu na aula passada, né? Agora a gente vai analisar também as frequências de ressonância, os picos, né, para outras quantidades além da amplitude. Por exemplo, a gente está interessado em saber quais são as frequências de ressonância, né, para o valor médio da energia cinética e o valor médio da energia potencial, né, do meu sistema, tá? Então, para começar a calcular quanto é que é a frequência de ressonância associada ao valor médio da energia cinética, a gente precisa saber quanto é que é a energia cinética do meu oscilador amortecido, né? A velocidade como função do tempo, claro, para tempos muito grandes, né?
basicamente é a derivada da x de t que a gente obteve na aula passada, que é a solução estacionária, né? Então, se a gente derivar no tempo a solução estacionária, a gente tem a expressão da velocidade como função do tempo para tempos muito grandes no meu oscilador forçado. Basicamente, ele é senoidal, ou seja, periódico, né? E também depende da amplitude d de ômega, né? Se a gente tem a velocidade para tempos grandes, a gente pode obter, então, o valor da energia cinética, né? Que é 1/2 de m vezes a velocidade ao quadrado. Então, a gente vai tomar o quadrado da expressão x de t, né? E nós obtemos o valor da energia cinética em termos do tempo, né? Basicamente, a dependência temporal é seno quadrado de ωt menos a constante de fase, sigma. E também depende, claro, da amplitude d, né? A forma de d quadrado. Então, toda a dependência temporal está na função periódica seno, né? Se eu quiser calcular quanto é que é o valor médio, né, para vários períodos, né, de tempo, o valor médio da energia cinética, ou seja, calcular esta quantidade aqui, né, valor médio da energia cinética T, né, se eu quiser calcular o valor médio, a única função que é variável aqui no tempo é a função seno quadrado, e a gente sabe que o valor médio da função seno quadrado é 1/2. Por que é 1/2? Porque a função seno quadrado, independente de quem é o argumento, né, é uma função que varia entre 0 e 1, né? A função seno varia entre -1 e 1, mas o quadrado da função seno varia entre 0 e 1. A média entre 0 e 1 é 1/2. Então, a gente sabe que no valor médio dos quadrados das funções trigonométricas, senos e cossenos, vale 1/2. Então, a gente vai usar esse fato para obter quanto é que é o valor médio da energia cinética. Bom, 1/2, todas as quantidades que não dependem do tempo, né? Que é 1/2 a massa, o d quadrado e o ômega 2, né? Obviamente multiplicados, né, por o fator 1/2 na frente, né? 1/2 na frente. Acho que aqui faltou um, na verdade vai ficar 1/4, né? Quando a gente multiplicar por essa quantidade aqui por o valor médio do seno quadrado, que é 1/2. Então, ao invés de ter 1/2, a gente vai ter 1/4 aqui na frente, né? Mas são constantes, né? São constantes e a dependência principal é no quadrado da amplitude d de ômega, né? Então, a energia cinética média depende do quadrado da amplitude do movimento, o d de ômega ao quadrado, multiplicado por ω2. Aqui na direita, né, na equação à direita, eu estou colocando qual é que é o valor explícito de quanto é que é esse produto, né? Eu tenho constantes que é 1/2 a massa, né? E a expressão do d quadrado, né? Ou seja, eu vou elevar ao quadrado esta função aqui. Quando eu elevo ao quadrado essa função, claro, eu vou ter a ao quadrado e o denominador não vai ter mais a raiz, né? Eu vou ter só os argumentos da raiz quando eu elevar ao quadrado. Que é o que está escrito aqui, né? A2, o argumento da raiz já elevado ao quadrado e multiplicado por ω2. Então aqui eu tenho a expressão da energia cinética média em termos da frequência externa, da força externa. Dá para ver que é uma dependência bem complicada em W, né? O numerador e o denominador dependem de W, além do amortecimento e da frequência natural, né? Aqui eu estou colocando, a menos das constantes, né, na frente, que é a massa, a amplitude ao quadrado e 1/4, né? A menos das constantes, a função energia cinética média tem esta cara aqui, né? O ω2 multiplicado por o inverso do denominador, né? Se eu quero calcular qual é, que é a frequência ômega em que vai ocorrer o pico da energia cinética, né? A gente pode fazer o teste da derivada primeira, como a gente fez na aula passada, né? Eu vou derivar, então, na frequência ômega a expressão da energia cinética média e vou igualar a zero, né? Ou seja, eu quero obter quais são as frequências que correspondem a pontos de máximo, né? Os máximos da minha energia cinética média, certo? Então, eu vou calcular a derivada da energia cinética média, ou seja, a derivada desta função. Eu estou aqui escrevendo para vocês o detalhe, né? Basicamente é uma derivada do produto, né? Porque eu tenho o produto de ômega quadrado com esta função aqui, complicada de W2, né? O W2 aparece na forma quártica e na forma quadrática aqui no meu inverso, né? A função inversa. Mas calcular a derivada do produto, né? Calcular a derivada em ômega é calcular a derivada do produto dessas duas funções, ω2 vezes esta função aqui, que é uma função intrínseca de ômega, né? Tá aqui o cálculo da derivada, isso igual a zero, né? A gente quer saber qual é que é a frequência que dá zero à derivada primeira. Obviamente, aqui estou só escrevendo os detalhes, né? Eu vou ter, nos dois termos, eu vou ter denominadores, né? Que eu
escrevo aqui. Meus pontilhados, né, os 3 pontinhos, é justamente esta quantidade complicada que está aqui dentro do meu colchete, tá? É ômega 0 quadrado menos ômega 2 ao quadrado menos mais 4 beta quadrado ômega 2, tá? Bom, para isso ser zero, basta que o numerador seja zero, tá? Independente dos detalhes de quem é o denominador, basta que o numerador seja nulo para que a derivada primeira seja nula, né? Ou seja, esses dois termos aqui têm que ser iguais. Lembrando que o segundo e o quarto termo se cancelam, né? Porque eles têm sinais contrários, né? O primeiro é positivo e o segundo é negativo, né? A gente tem o cancelamento do segundo e o último termo no denominador e basicamente simplifica, né? E claro, ainda dividimos ambos os lados por 2 ômega, né? Para a gente cancelar esse 2 ômega que está na frente aqui dos fatores, né? Lembrando que o 2 ômegas aparece aqui e aparece aqui, né? São só detalhes de álgebra, né? Além do cancelamento de 2 termos, tá? A gente resta com isto igual a zero, né? Esta quantidade aqui igual a zero. A gente consegue ver que isso aqui é quase um quadrado perfeito, né? Porque eu tenho um quadrado de uma primeira quantidade mais 2 vezes a primeira pela segunda quantidade, né? Onde eu consigo identificar quem é a primeira e a segunda quantidade no meu quadrado perfeito, né? A primeira quantidade é ômega 0 quadrado menos ômega 2 e a segunda quantidade é o próprio ômega ao quadrado. Então aqui no lado esquerdo eu ainda vou expandir o quadrado perfeito associado a esses dois termos, né? O quadrado perfeito é esta quantidade aqui, né? O primeiro mais o segundo, ou seja, esta quantidade mais esta, né? Ao quadrado. Obviamente está faltando o termo de ômega na quarta, né? Que não está aparecendo, então a gente tem que subtrair do quadrado perfeito o termo ômega na quarta. Você consegue ver que essa subtração dá exatamente esses dois termos aqui, tá? Isso basicamente é álgebra para obter quanto é que é o ômega associado ao pico máximo da energia cinética média. Essa expressão que está aqui, claro, dentro do colchete a gente ainda tem cancelamento, né, entre as frequências, só sobra ômega zero dentro do colchete, né? Então eu vou ficar com ômega zero ao quadrado, né, menos ômega na quarta, que é ômega ao quadrado, né? E consegue ver explicitamente, né, indo até o fim, né, que o ponto de máximo, né, a única frequência positiva, solução da derivada primeira igual a zero, é que é ômega igual a ômega zero. Eu estou chamando esta frequência de ressonância da energia cinética de ômega t, tá? Então, ômega t é a frequência de ressonância associada à energia cinética. É o valor da frequência externa, da força externa, de maneira que eu tenho o máximo da energia cinética média. A gente acabou de mostrar explicitamente, né, que se a força externa, né, tem uma frequência igual à frequência natural do meu oscilador, que é o ômega zero, eu vou ter picos, né, máximos na minha energia cinética. Então, a frequência de ressonância da energia cinética média é ômega zero, a frequência natural do oscilador. Agora vamos analisar quem é a frequência de ressonância para a energia potencial, né? Para isso a gente vai precisar calcular explicitamente quanto é que é a energia potencial. A energia potencial está associada com o quadrado da posição, né? Aqui a gente então vai elevar o quadrado à solução estacionária, né? Que é d cosseno ômega t menos sigma, né? Lembrando que d é uma função de ômega, né? Lembrando que essa é a expressão da energia potencial no caso de tempos muito grande, onde o x é o x estacionário, né? O x de t estacionário, né? Para tempos muito maiores que 1 sobre beta. De novo, aqui a minha função energia potencial como função da posição ou do tempo, né? Também é periódica no tempo, agora a função é quadrática no cosseno, né? Cosseno quadrático de ômega t menos sigma me dá o valor da energia potencial como função do tempo. Vamos novamente calcular quanto é que é o valor médio da energia potencial, que está associada com o valor médio da função cosseno ao quadrado. A função cosseno ao quadrado tem um valor médio, né? Também 1/2, como no caso do seno quadrado, né? Cosseno quadrado é uma função que varia entre 0 e 1, né? A média é 1/2, então a gente consegue calcular quanto é que é o valor médio da energia potencial. O valor médio da energia potencial são as constantes, né? Que é 1/2K. O d quadrado, né? Que depende de ômega, né? Dividido por 2, que é o valor médio do cosseno ao quadrado. Então, conseguimos mostrar que a energia potencial, a função energia potencial média, né, é K sobre 4, a amplitude d de ômega ao quadrado. Obviamente, então, a energia potencial média também é função de ômega, a frequência da força externa. Né? Se
a energia potencial média é proporcional ao quadrado de ômega, de d de ômega, né? A gente pode usar o fato da aula passada, onde já determinou quem é o máximo da função d de ômega, né? O ponto de máximo da função d de ômega corresponde à frequência de ressonância da amplitude, que é a ômega r. Então, a energia potencial média partilha a mesma frequência de ressonância que a frequência de ressonância da amplitude d de ômega, porque a dependência é a mesma, né? O nosso x de t depende de d de ômega, e o d de ômega a gente obteve o máximo daquele d de ômega como sendo a frequência de ressonância da amplitude, que é o ômega r. Como a energia potencial média depende do quadrado do d de ômega, ela vai partilhar a mesma frequência de ressonância. Então, no caso da energia potencial, né, U, a frequência de ressonância, que eu estou chamando de ômega U, né, a frequência de ressonância associada ao valor médio da energia potencial, é a mesma frequência de ressonância da amplitude, né, do movimento, a frequência de ressonância para x de t, a amplitude associada a x de t. Né? O que eu consegui mostrar até agora é que, dependendo da quantidade física que eu estou analisando, eu vou ter diferentes frequências de ressonância. Né? Na própria amplitude de movimento, né, o x de t, e na energia potencial, a frequência de ressonância dessas duas quantidades é a ômega r, né, que depende do amortecimento e da frequência natural do oscilador. Né? No caso da energia cinética, não. Né? A energia cinética média, né, tem uma outra frequência de ressonância, né? A frequência de ressonância da energia cinética é a própria ômega zero, né? A própria frequência natural do oscilador forçado. Né? Agora a gente vai analisar como é que fica a variação da energia mecânica no tempo, né? Ou seja, vamos analisar qual é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica do meu oscilador forçado, né? Lembrando a expressão da energia mecânica, né? Aí é a soma da energia cinética mais a energia potencial, lembrando que na energia cinética a nossa x ponto de t é dada pela solução estacionária, né? E a minha x de t que aparece na expressão da energia potencial, né? A U de x, né? É quadrática na x de t. Lembrando que aqui a gente está usando as soluções estacionárias, né, que são as soluções para tempo muito grande. Né? No caso, a x de t é cossenoidal, né? A x ponto de t a gente acabou de mostrar que é senoidal, né? Ambas dependem da d de ômega, na amplitude dependente de ômega. Ainda a gente pode calcular a partir da velocidade a aceleração, né? A aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade, né? Então, se eu derivar mais uma vez da velocidade, eu vou obter que a expressão da aceleração como função do tempo para tempos muito grandes, né, associada à solução estacionária, né, do meu oscilador forçado, a aceleração como função dos tempos é também cossenoidal, ou seja, tem a mesma forma funcional que a x de t, né, multiplicado, claro, por a amplitude d e o quadrado da frequência da força externa. Né? A gente consegue mostrar que a aceleração e a posição como função do tempo são proporcionais. Né? Aqui está claro que a aceleração é obtida a partir da posição como função do tempo, a menos do fator a menos ômega ao quadrado. Né? Então elas são proporcionais, né? A aceleração e a posição como função do tempo, no nosso caso da solução estacionária. Mas a gente sabe as três soluções, né? X de t, velocidade e aceleração, no caso de tempos muito grandes, no nosso oscilador forçado. Né? Essas soluções estacionárias vão ser utilizadas aqui na expressão da energia mecânica. Né? E aí a gente vai calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Como eu tenho uma força dissipativa, né, naturalmente a energia mecânica do sistema não vai ficar constante, porque eu estou perdendo continuamente energia mecânica devido à força resistiva, né, que é proporcional à velocidade. Né? Então eu quero calcular quanto é que é explicitamente a taxa de variação temporal da energia mecânica. Ou seja, quem é derivada no tempo, né, da expressão da energia mecânica. Né? Obviamente, então, eu vou ter que calcular a derivada no tempo dessas duas quantidades, né? A derivada da energia cinética e a derivada da energia potencial. A gente já aprendeu a calcular a derivada dessas duas quantidades quando a gente analisou o oscilador forçado, né? O oscilador amortecido, perdão. A derivada da energia cinética é basicamente massa x ponto, né? Multiplicada por x2 ponto. Lembrando que o x ponto é x ponto de t, então quando eu calculo a derivada do x ponto ao quadrado, eu estou fazendo derivada de função composta, né? Então isso vai dar massa x ponto, x2 pontos, né? A mesma coisa para a derivada temporal da energia
potencial U, né? A derivada de 2x de x ao quadrado vai dar 2x x ponto, né? 2x x ponto, então a derivada da energia potencial nos dá kx x ponto. Nos dois termos a gente tem a velocidade em comum, né? Então a gente pode fatorar a velocidade x ponto. Na fatoração da velocidade x ponto, o que sobra dentro do colchete, né? Após fatoração, é a massa vezes a aceleração mais k vezes x. Essa quantidade que está dentro do parêntese, a gente consegue reescrever ela a partir da equação de movimento, né? Se eu pegar a segunda lei, né, no caso do oscilador forçado, onde tem uma força externa atuando, né? Esta, como a gente viu na aula passada, é a equação de movimento, né? Massa vezes aceleração é igual ao negativo da força dissipativa mais o negativo da força elástica igual à força externa, né? Isso aqui é a equação de movimento, a segunda lei de Newton, para o caso onde a gente tem oscilador amortecido forçado, né? Essa quantidade que está entre parênteses, basicamente, é parte da segunda lei, né? Então a gente consegue escrever esses dois termos em termos da força externa e da força dissipativa, né? Passando para o lado esquerdo, a gente tem, lado direito, perdão, a gente tem a menos bx ponto, que é exatamente a expressão da força dissipativa, né? Ela é negativa porque ela é contrária ao movimento, né? E ela depende linearmente da velocidade, e a intensidade dessa força é dada pela constante ou constante de amortecimento, que é constante de amortecimento B, né? Certo? Então, eu consigo mostrar que o que está dentro do parênteses aqui, que é massa vezes a aceleração mais kx, basicamente é a soma da força externa e a força dissipativa. Com isso, a gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a velocidade, né, multiplicada pela soma dessas duas forças, né, externa e dissipativa. Lembrando que velocidade vezes força é potência instantânea, né? Ou seja, a velocidade vezes força nada mais é que o produto escalar velocidade com força, né? Lembrando que no caso da força externa, a velocidade vai ter um certo ângulo com a força externa, e no caso da força dissipativa, até a gente sabe qual é que é o ângulo que a força dissipativa faz com a velocidade, né? A força dissipativa é contrária ao movimento, contrária à velocidade. O ângulo entre a F dissipativa e V é justamente 180 graus, né? São vetores antissimétricos, né? Mas basicamente o que a gente consegue mostrar claramente aqui, né, do cálculo explícito da derivada temporal, né, que a taxa de variação temporal da energia mecânica é basicamente a soma de duas potências instantâneas, né? Potência externa, instantânea externa, e potência dissipada. Ou seja, a potência externa, lembrando que é potência, né? Potência é energia por unidade de tempo, né? Potência externa é quanto de energia por unidade de tempo a força externa introduz a energia no sistema, né? No oscilador forçado. E a potência dissipada é quanto de energia por unidade de tempo é perdida pelo meu sistema via o amortecimento, né? A dissipação. Então, a taxa de inversão temporal depende da soma dessas duas potências, né? A potência fornecida pela força externa e a potência dissipada pelo amortecimento, né? Já entendemos como é que funciona a taxa de variação temporal. É a soma das duas potências, né? Externa e dissipada. Também a gente pode calcular explicitamente, né, sabendo as equações de movimento ou as soluções assintóticas, né, as soluções estacionárias, tanto de x de t, velocidade e aceleração, a gente pode calcular explicitamente a taxa de variação temporal da energia mecânica em termos das soluções, porque a gente sabe quanto é que é x pontos, x2 pontos e x explicitamente no caso da solução estacionária, né, para ter muito grande. É o que eu vou fazer aqui também. Então, eu vou recalcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, substituindo na expressão da aceleração e da posição, né, quais são os valores da aceleração e da posição em termos do tempo para soluções estacionárias, né? Acabou de mostrar ali, né, que a aceleração, no caso da solução estacionária, é proporcional a x de t. X2 pontos é proporcional a x de t, né? X2 pontos é menos ômega ao quadrado x de t. A gente pode usar essa informação aqui, né? Então, aqui, daqui para cá, eu substituí a relação entre a aceleração e a posição como função de tempo, que é a x de t, né? Aí a gente consegue mostrar que o termo que está no colchete depende apenas
da solução x de t, né? Então, eu tenho a velocidade que multiplica constantes vezes o x de t, né? Eu vejo que quem está multiplicando a função x de t são exatamente essa constante aqui, né? Massa multiplicado por a diferença de duas frequências angulares, né? A frequência angular natural do oscilador e a frequência da força externa ômega, certo? Eu consigo mostrar, então, basicamente, que a taxa de variação temporal da energia mecânica do sistema pode ser escrita em termos de constantes, que depende das frequências, né? E produto da velocidade vezes posição. A velocidade e a posição, a gente sabe a dependência delas no tempo, né? No tempo. E é o que eu vou escrever aqui explicitamente, né? Eu estou multiplicando a velocidade e o tempo usando as expressões, né, da posição e do tempo em termos a posição e a velocidade, né, em termos do tempo, né? Posição cosseno, velocidade seno, a menos das amplitudes d de ômega, né? Então, multiplicando x ponto x em termos do tempo, a gente tem, para soluções estacionárias, este comportamento temporal. Eu tenho seno multiplicado por cosseno do argumento ômega t menos sigma, a menos o quadrado da amplitude, né, d de ômega, que aparece tanto no x ponto quanto no x, né, de t. Bom, se a gente quiser calcular ainda um passo final, intermediário, a gente pode substituir esse produto de senos e cossenos, né, em termos de uma única função trigonométrica, né? Então, vou usar a identidade trigonométrica. A gente sabe que a identidade trigonométrica cosseno de alfa, seno de alfa, basicamente pode ser escrita em termos da função seno, né? Produto cosseno alfa, seno alfa, nos dá 1 meio seno de 2 alfa, né? 2 alfa. Então, esse produto que está aqui na expressão da EDT, né, pode ser escrito em termos da função seno, né, de duas vezes ômega t menos sigma. Então, aqui eu só estou reescrevendo o produto seno-cosseno em termos de uma função seno. Lembrem aqui que, claro, tem a introdução de um fator 2, né, aqui junto do ômega t menos sigma, e, obviamente, um meio que aparece aqui na frente das constantes. Então, ainda consigo escrever d sigma dt explicitamente na dependência temporal dela, né? Ela é senoidal, né? É senoidal no tempo, a dependência temporal da DEDT, né? A menos das constantes, das frequências e da amplitude ao quadrado. A dependência temporal dessa taxa de variação temporal é senoidal. Se eu for calcular, né, qual é que é o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica, estou denotando por esses colchetes aqui, né, valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica, isso tem a ver com o valor médio da função seno agora, né? Como a gente já usou lá no caso da energia cinética média, né, a média do seno, que é uma função que varia entre menos 1 e 1, né, a média do seno, que é uma função que varia entre menos 1 e 1, obviamente é zero o valor médio, né? Entre menos 1 e 1, o valor médio é zero, né? Então a gente consegue mostrar explicitamente, né, como a dependência do d de t é senoidal, o valor médio desta quantidade tem que ser nula, né? Porque o valor médio do seno é nulo. Então é interessante aqui, explicitamente, né, usando as equações de movimento, soluções estacionárias, a gente vê que a taxa de variação temporal média da energia mecânica é nula. Isso tem uma consequência, porque a gente acabou de mostrar aqui, né, que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma das duas potências, né, externa e dissipada. Isso significa, então, que a taxa de variação da energia mecânica tem que ser igual ao valor médio da soma, né, a soma dos valores médios das potências externas e dissipada, né? A gente acabou de mostrar aqui, né? d dt é potência externa mais potência dissipada. Se eu tomo os valores médios dessas quantidades, o lado direito vai envolver, então, a soma dos valores médios das potências dissipadas, né? E externas, né? Mas a gente acabou de mostrar agora, por solução do movimento, que a média de d dt é exatamente zero. Isso tem uma consequência, né? As potências médias têm a mesma intensidade, né? As potências externas e dissipadas têm a mesma intensidade. Os valores médios dessas potências têm a mesma intensidade. Ou seja, eu posso escrever o valor médio da potência externa, ou seja, a potência advinda da força externa, que é periódica, né? Elas são proporcionais, né? O valor médio da potência externa é o negativo do valor médio da potência dissipada através do amortecimento, né? Lembrando que no caso,
No caso, né, a potência dissipada, a gente sabe calcular, né, quanto é que é o valor da potência dissipada. A potência dissipada é basicamente o produto da velocidade x ponto pelo valor da força dissipativa, né, que é linear na velocidade. Então a gente consegue mostrar aqui explicitamente, né, que o valor médio da potência externa é o negativo do valor médio da potência dissipada, e o valor médio da potência dissipada tem a ver com o quadrado da velocidade, certo? Obviamente, a menos as constantes, aqui eu consigo mostrar que o valor médio da potência externa basicamente é igual à constante de amortecimento B, né, multiplicado pelo valor médio da velocidade ao quadrado, né, o x ponto da x ponto ao quadrado. Então, a potência externa média tem a ver com o valor médio da velocidade ao quadrado. A velocidade média a velocidade ao quadrado média a gente sabe calcular. Né? A velocidade ao quadrado a gente acabou de mostrar, né, qual é, que é a solução x ponto de t, né? Ela é senoidal quando eu elevo ao quadrado. Eu sei explicitamente qual é, que é a dependência no tempo da x ponto ao quadrado, da velocidade ao quadrado. É senoidal ao quadrado, né? Ômega t menos sigma menos as constantes e das amplitudes ao quadrado que ficam aqui na frente, né? Lembrando que a constante de amortecimento B, né, a nossa notação está associada com proporcional ao parâmetro de amortecimento beta, né, nas nossas notações. Né? Ou seja, só o detalhe aqui de escrever B em termos de beta. Né? B é 2 vezes a massa multiplicado por beta, que é o parâmetro de amortecimento. Então, B é 2m beta multiplicado pelo valor médio da velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado é esta quantidade aqui. De novo, se eu estou calculando o valor médio dessa quantidade, aqui eu vou estar calculando o valor médio do seno ao quadrado, que é exatamente 1 meio. Né? O valor médio do seno ao quadrado é 1 meio. Esse valor médio 1 meio vai cancelar com o 2 que está aqui na frente, né, da tomada da média, né? E o que resta aqui, obviamente, é como o valor médio da potência externa é massa vezes o parâmetro de amortecimento beta, quadrado da amplitude, né, d de ômega, multiplicado por ômega 2. E aí, finalmente, a gente consegue obter explicitamente o valor da potência média devido à força externa. Ou seja, quanto na média de energia por unidade de tempo está sendo introduzida no meu sistema, no meu oscilador amortecido, né, devido a ter uma força externa periódica. A gente consegue ver claramente que a potência externa média está associada com o valor específico da frequência da força externa, que é a frequência ômega. E além disso, também a potência externa média depende das características do oscilador amortecido, cuja a força está atuando sobre ele, né? Que é o amortecimento na forma do parâmetro de amortecimento beta e a frequência natural do oscilador livre, né? Que é o ômega zero. Mas a gente consegue ver claramente que fixado as características do oscilador amortecido, que é o beta e o ômega, a potência externa média é uma função explícita da frequência da força externa, né? A frequência ômega, com uma dependência complicada, né? Tem um ômega quadrado no numerador e uma potência quártica, né, na frequência externa no denominador. Uma potência quártica e uma quadrática, né, no denominador. A gente já mostrou que se eu tenho uma função que é ômega ao quadrado mais esse tipo de denominador, a gente já até conhece qual é, que é a frequência de ressonância para esse tipo de função, né? Por exemplo, no caso da energia cinética, né? Aqui a potência externa média depende de ômega ao quadrado dividido por esse denominador que é quártico, né? Agora há pouco, no início da aula, né? A gente acabou de mostrar que o valor de frequência de ressonância para uma função que tem exatamente esse tipo de comportamento, ó, a energia cinética média, né, o comportamento dela em ômega é exatamente a mesma da potência externa média que a gente está analisando, né? A energia cinética média é ômega 2 dividido pelaquela mesmo denominador, né? A gente conseguiu mostrar aqui que na energia cinética média a frequência de ressonância é exatamente a frequência natural, né? A frequência natural do oscilador. A frequência de ressonância da energia cinética média é a própria frequência natural do oscilador harmônico, que é o ômega zero.
ou seja, o pico da energia cinética média ocorre quando a frequência externa é exatamente a frequência natural do oscilador. Isso a gente acabou de mostrar aqui explicitamente que a expressão, né, da potência média externa, né, tem a mesma cara que da energia cinética média. Significa que a potência média externa tem a mesma frequência de ressonância. O pico da energia média, o pico da potência média externa é exatamente a frequência natural do sistema, né? O ômega zero. Então a gente consegue entender quais são os valores que a força externa tem que ter da sua frequência, né? Para que a potência média, ou seja, a energia por unidade de tempo média introduzida no sistema seja o maior possível, seja o máximo, né? Se a frequência externa se a força externa for exatamente a frequência natural do oscilador, a minha potência externa vai ser máxima. Eu vou introduzir a maior quantidade de energia por unidade de tempo na média, né, para dentro do sistema, para dentro do oscilador. Então, está claro aqui, a gente conseguiu mostrar explicitamente que o máximo, né, da potência externa ocorre, a potência externa média ocorre quando a frequência ômega é igual a ômega zero, né? A gente pode tentar calcular também quanto é que é o valor desse máximo, né? Ou seja, qual é que é o valor da potência externa média quando a frequência é igual à frequência de ressonância ômega zero, né? Ou seja, eu vou aqui na expressão da potência média, a média e, calculo, e substituo onde eu tenho o ômega, eu coloco o ômega zero, que é a frequência de ressonância associada à potência externa média, né? A gente consegue calcular explicitamente, né, quando a gente bota ômega zero aqui nessa expressão, que ah, o valor do máximo, né, da potência externa vale m ao quadrado, né, m ao quadrado dividido por 4 beta. Então a gente consegue ver aqui que a potência externa média máxima, né, é inversamente proporcional ao amortecimento. Então se o meu amortecimento é mais fraco, o pico da potência máxima média é mais intenso, né? Além de saber o valor do máximo, né, a gente consegue até saber qual é, que é o comportamento dessa função potência externa média em termos de ômega, ou seja, qual é, que é a dependência em ômega explícita, dado que a função em ômega, né, a dependência em ômega, é esta aqui que a gente derivou explicitamente. Né? Aqui eu tenho um gráfico esquemático, né, de como é que se comporta essa expressão aqui, né, a expressão da potência externa média em termos de ômega, né? Lembrando que a potência média, em termos de ômega, ela tem valores assintóticos bem conhecidos, né? Por exemplo, se ômega tende a zero, né? Ômega tende a zero, a gente vê claramente que a expressão que a gente obteve da potência externa média como função de ômega, né? Essa função aqui vai a zero, né? Com ômega quadrado. Então a gente consegue mostrar que a potência externa média, quando o ômega é igual a zero, tende a zero, é zero. Lembrando o que significa ômega, a frequência externa, né, ou a frequência da força externa ser nula, né? Lembrando que a força externa é cossenoidal, né? Ou seja, a expressão da força externa era F0 cosseno de ômega t. Se eu colocar ômega igual a zero na expressão da força externa, né, ou seja, colocar t igual, ômega igual a zero na cosseno de ômega t, basicamente a minha força externa no limite de ômega tendendo a zero, a minha força externa é uma força constante, né? Basicamente a força externa é basicamente F0. É um valor constante, porque o cosseno com ômega igual a zero é 1, né? Então, só para entender o que está acontecendo quando a minha frequência da força externa é nula, né? Isso significa que a força que eu estou aplicando é uma força constante. Aí a gente consegue ver explicitamente que nesse caso, né, a potência média externa, devido a essa força constante, é nula, valor médio, né? O outro limite é quando a frequência externa é muito alta, né? Alta frequência, né? A gente consegue ver, lembrando que no denominador a gente tem uma potência que é quártica, né? Aqui a gente tem ômega ao quadrado. Lembrando que no numerador a gente tem potência quadrática apenas, né? Isso significa que quando o ômega é muito grande, né? A gente tem uma divergência, né? Na verdade vai a zero, né? Muito rapidamente, inversamente proporcional a 1 sobre o ômega 2, né? Então tá claro quando o ômega vai para infinito ou para frequências muito altas da força externa, a minha potência média é nula também, né? E aí lembrando que tem um pico no meio do caminho, né? O pico tem um valor máximo
em ômega igual a ômega zero, e o valor desse máximo é justamente essa quantidade aqui, né? E aí a gente consegue já fazer a representação gráfica qualitativa, né, da expressão da potência média como função de ômega, né, versus ômega. Os dois limites que eu acabei de mostrar, né, que são os limites de ômega igual a zero e infinito. A minha P de ômega média tem que ser zero, né, nesses dois extremos, que é justamente aqueles dois limites que eu analisei agora há pouco ali em cima, ou só olhando a expressão explícita, né? A gente tem o pico, né, o máximo, ocorrendo em ômega igual a ômega zero, que é a frequência de ressonância da potência externa média. A gente até acabou de calcular quanto é que é o valor desse pico, né? É MA dividido por 4, MA ao quadrado dividido por 4 beta, né? Aqui, explicitamente, né? E dá para ver que quanto menor o amortecimento do meu oscilador que eu estou colocando a minha força externa, né? Esse pico vai aumentar de tamanho, né? Porque a dependência é inversamente proporcional a parâmetro de amortecimento, que é a intensidade do amortecimento, né? Então, se eu estou com frequência externa igual a frequência de ressonância ômega zero, o pico vai ser mais intenso, vai ser maior na potência dissipada, na potência externa, né? Ou seja, eu vou introduzir mais energia do sistema se eu aumentar, se eu diminuir, perdão, diminuir o valor do amortecimento, certo? Isso é natural de entender, porque se o amortecimento é mais fraco, eu estou dissipando menos, né, energia mecânica devido à força dissipativa. Aqui eu vou analisar uma outra quantidade que é super importante aqui no caso das oscilações forçadas, né? Que é a largura, né? Ou a semi-largura, né? Da minha curva potência média como potência média externa, né? Devido à força externa como função de ômega. A minha semi-largura, né? Como o nome está dizendo, né? É a largura da minha curva associada à potência média como função de ômega, que é a expressão matemática é essa daqui, né? E aqui é também a representação gráfica, né? A semi-largura, semi é metade, né? A semi-largura é o valor da largura da minha curva P média externa, né? Quando eu estou na metade do máximo. Então, eu conheço onde é que está localizado o máximo, está localizado na frequência ômega zero. Venho até a metade desse máximo, a metade desse máximo eu sei onde está localizado, é justamente no valor MA quadrado dividido por 8 beta, né, que é a metade dessa quantidade de pico, né? Quando eu estou nessa metade do máximo, eu vou mensurar a largura da curva, né? A largura da curva é chamada semi-largura. Semi-largura está entendido porque o nome, né? É semi-largura porque é a largura à metade do máximo, né? No valor da metade do máximo. A metade do máximo, essa largura delta ômega chamada semi-largura da curva potência média externa. Vocês conseguem ver que o valor específico dessa semi-largura ela é igual à diferença de duas frequências simétricas em torno da frequência de ressonância ômega zero, tá? Que eu estou chamando de ômega mais e ômega menos, né? Uma frequência à direita e à esquerda simétricas em torno de ômega zero. Tá claro que a semilargura, ou a largura da curva, é a diferença entre essas duas frequências, né? A ômega mais menos a ômega menos, simétricas em torno da frequência natural ômega zero, vai nos dar quanto é que é a semilargura, né? O que eu vou fazer agora é calcular quem são essas frequências simétricas em torno do ômega zero, ou seja, calcular explicitamente quem é o ômega mais e quem é o ômega menos, fazer a diferença e calcular quanto é que é a semilargura, ou seja, é a largura da curva a metade do pico, né? Lembrando como é que a gente obtém esses valores dessas frequências, né? Essas frequências são obtidas a partir do valor médio da potência externa quando estou na metade do máximo, né? Ou seja, o valor médio da potência externa calculada nessas duas frequências, tanto a frequência mais quanto a frequência menos, né? É exatamente igual ao valor do máximo, né? Dividido por 2, metade do máximo. P máximo médio dividido por 2. Lembrando que o P máximo médio dividido por 2 é exatamente esse valor, né? É M ao quadrado dividido por 8 beta. É essa expressão aqui que eu vou utilizar para obter quanto é que é ômega mais e ômega menos, né? Que são simétricas em torno do ômega zero. Só para dizer o nome em inglês dessa semilargura, né? Vocês podem ver no livro, por exemplo, no Merion,
ele usa essa notação, né? Que é a largura completa na metade do máximo, né? Em inglês é essas iniciais aqui, né? FWHM, né? Que é a Full Width at Half Maximum, né? Que é a largura completa na metade do máximo, né? FWH ômega, HM, né? É um nome em inglês justamente para semilargura, né? Se vocês olharem esse símbolo FWH ômega, é justamente a semilargura da curva da energia da potência média, né? Como função de ômega, que está medida a partir da metade do pico, né? Como eu estava falando para vocês, as duas frequências ômega mais e ômega menos, que são utilizadas para obter a semilargura delta ômega, elas são obtidas como sendo os valores das frequências, eu estou chamando de ômega H, né? Half, metade, né? Elas, elas valem a potência média calculada nos valores delas, né? A ômega mais e ômega menos, é exatamente a metade do máximo, né? Que é MA quadrado dividido por 8 beta, né? Se a gente escrever explicitamente, né, qual é que é a expressão da potência média em termos dessas frequências de metade de máximo, que eu estou chamando genericamente de ômega H, né? O ômega H representa tanto o ômega mais quanto o ômega menos, né? A expressão da P de ômega médio, em termos dessas frequências simétricas em torno dos ômega zero, é justamente essa expressão aqui, né? É a expressão da potência média como função de ômega, onde os ômegas aqui são o ômega mais e o ômega menos, que eu estou chamando genericamente de ômega H, né? Que vale tanto ômega mais quanto ômega menos. Ou seja, essa expressão aqui, né, é isto igual a isto, esta função de ômega H igual ao lado direito vai nos ajudar a calcular quanto é que é as duas frequências ômega menos e ômega mais. Então, o assunto agora é, igualando esses dois termos, né? Este termo igual a este, a gente vai tentar isolar quanto é que são os ômega Hs, tá? Então, eu só estou fazendo álgebra, né? Estou separando na esquerda todo mundo que depende de ômega H, faço o cancelamento de constantes, a gente consegue ver que em ambos os lados a amplitude ao quadrado, o A2, né? E a massa podem ser cancelados, né? Aqui e aqui. E claro, a gente vai trabalhar com o isolamento dos ômega Ws, né? Mantive a dependência em beta do lado esquerdo, sobrou 1 sobre 8 beta. Aqui vou fatorar aqui no denominador, né, a ômega na quarta, certo? Na verdade, eu vou fatorar ômega ao quadrado aqui no quadrado, né, nesse quadrado aqui. Automaticamente, quando eu faço isso, eu obtenho ômega H na quarta aqui embaixo. Então, o passo 1 aqui no denominador é fatorar ômega H ao quadrado aqui, certo? Isso resta quando eu fatoro ômega H quadrado dentro do parêntese, sobra multiplicando o ômega H ao quadrado, ômega zero dividido, ômega zero ao quadrado dividido por ômega H ao quadrado, menos 1, né? O ômega zero, o ômega H ao quadrado nos dá ômega H na quarta, certo? Com isso eu consigo fazer um cancelamento de ômega H ao quadrado que está no numerador com os ômega H ao quadrado que estão no denominador. Então, é mais uma simplificação. Isolo os termos que estão em beta, porque beta aparece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu vou isolar no lado direito toda a dependência em beta quadrado, e do lado esquerdo todos os parâmetros que dependem de ômega H, certo? Aí cálculo explícito, né? A gente consegue calcular explicitamente. Aqui ainda estou tirando a raiz quadrada de ambos os lados dessa expressão. Com isso eu obtenho, quando eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, do lado direito, né, a raiz quadrada de 4 beta quadrado, vale mais ou menos 2 beta, né? Mais ou menos 2 beta. E do lado esquerdo a gente tem ômega H multiplicado com a função de ômega H, certo? Lembrando que a gente pode fazer o MMC dentro do colchete, cancelar o que tem que cancelar. O que eu consigo obter aqui, a partir da definição original de quanto valem as frequências ômega H, que são aquelas simétricas em torno do pico, né? Eu consigo mostrar que elas obedecem, os valores delas, né, obedecem essa equação de segundo grau em ômega h, certo? Dá para ver que a minha equação de segundo grau depende, a solução dela, né, que vai me dar os valores de ômega h, o ômega mais e o ômega menos, né, depende de dois parâmetros, né, dependem de mais ou menos 2 beta, ou seja, depende do parâmetro de amortecimento,
e também o termo constante, que é o termo ômega zero ao quadrado, ou seja, depende do quadrado da frequência natural do oscilador. Mas basicamente, por Bhaskara, né, eu consigo resolver quem são as duas frequências simétricas em torno do pico, que vão me definir, né, a diferença entre essas duas vai me definir a semilargura da minha função potência média externa. Então, eu estou usando o Bhaskara, eu vou resolver essa equação de segundo grau, né? Basicamente estou usando o Bhaskara, eu consigo mostrar que as soluções, na verdade eu tenho 4 soluções, né? Porque o termo linear, né, aqui em ômega h, ela depende de 2 sinais, né? O que seria o B, né, lá da Bhaskara, né? O parâmetro B de Bhaskara é mais ou menos 2 beta. Então eu consigo mostrar por Bhaskara que na verdade eu tenho quatro soluções possíveis para ômega h. Lembrando que o ômega h são frequências, né? Essas quantidades têm que ser positivos definidas. Então, apesar de eu ter 4 soluções, 2 delas são negativas, né? Lembrando que as minhas ômega Hs têm que ser positivas, né? Então, apesar de ter 4 soluções, 2 delas são negativas, e eu vou selecionar só as positivas para nossas, né? Para nós, né? Eu consigo mostrar claramente que as ômega Hs positivas têm só 2 valores possíveis, né? Que é justamente a ômega mais e a ômega menos, né? Só tem 2 frequências H, ômegas Hs positivas, que é essa daqui, a maior, e a ômega menos, que é a menor, simétricas em torno do ômega zero. Aqui de base, da Bhaskara, né, a gente consegue mostrar que a raiz quadrada de beta quadrado mais ômega 2, que advém da Bhaskara, né, é o que eu estou chamando de delta aqui, né? A delta é esta quantidade, essa raiz quadrada aqui. Eu consigo mostrar basicamente, fatorando o beta quadrado, né, consigo mostrar que são uma quantidade maior que beta. Isso é importante para mostrar quais dessas raízes aqui são positivas, né? O delta para mim, então, é uma quantidade maior que beta, né? Que vale beta, raiz quadrada de 1 mais ômega zero quadrado dividido por beta quadrado. Bom, as raízes positivas são essas duas, né? A menor é menos beta mais delta, né? Menos beta mais delta. Essa é a menorzinha, né? E a maior é beta mais delta, né? Então são as duas raízes positivas que vão corresponder às duas frequências ômega mais e ômega menos, né? Lembrando que a semilargura, né? A semilargura da curva metade do pico é a diferença entre essas duas frequências simétricas, né? Ômega mais menos ômega menos. Como a gente já sabe as soluções dessas duas raízes, a gente faz a diferença entre elas. O que a gente consegue mostrar explicitamente, né, é que a semilargura é exatamente 2 beta. Então a gente conseguiu mostrar explicitamente aqui na conta, né, que a semilargura, né, ou seja, a largura da função potência externa média como função de W em torno do pico que ocorre em ômega igual a ômega zero, né, a semilargura aqui é exatamente 2 vezes o parâmetro de amortecimento 2 beta. Isso significa que aquela minha curva é mais larga, né? É maior, mais larga, se o amortecimento é maior, e ela é mais fininha, né? Ela é mais delgada, né? Em torno do pico, se o meu amortecimento é mais fraco, tá? Então a gente consegue entender que essa largura da função de potência média externa, a largura dela tem a ver diretamente proporcional ao amortecimento, né? Semilargura maior para amortecimento maior, semilargura mais menor, mais fininha, né? O pico mais delgado, e o amortecimento é mais fraco. Lembrando que na aula passada a gente falou de fator de qualidade, né? Fator de qualidade que, no caso das oscilações forçadas, né? Que é o caso que a gente está analisando aqui, né? A gente definiu na aula passada o fator de qualidade, no caso das oscilações forçadas, como a frequência de ressonância da amplitude, né? Que é o ômega de R, que a gente obteve na aula passada, né? Ou seja, qual é que é o pico da amplitude de movimento no caso da solução estacionária, né? Dividido por 2 beta, né? Aqui eu só estou lembrando que o denominador da nossa definição do fator de qualidade, a gente acabou de mostrar que 2 beta é exatamente a semilargura da função potência externa média como a função de ômega, né? Então aqui eu estou substituindo. Ainda temos uma expressão alternativa do fator de qualidade no caso do oscilador forçado, né? O fator de qualidade vai ser a razão, então, da frequência de ressonância da amplitude dividida pela semilargura, né, da potência externa média,
que é justamente igual a 2 beta, né, 2 vezes o parâmetro de amortecimento. Lembrando que se a gente tem um amortecimento muito pequeno, né, beta é bem pequenininho comparado com ômega zero, a frequência de ressonância da amplitude é basicamente a ômega zero. Só para lembrar, né, no início da aula a gente lembrou o que a gente obteve na aula passada de quanto é que é a frequência de ressonância da amplitude, né, da solução estacionária, né? A ômega de R é basicamente a raiz quadrada da diferença dessas duas quantidades, né? Ômega zero ao quadrado menos 2 beta quadrado, né? Lembrando que se eu estou com um pequeno amortecimento, né, aproximadamente ômega R é aproximadamente a própria frequência natural do oscilador. Então, no caso limite de fraco amortecimento, né, o fator de qualidade ainda pode ser aproximado como sendo né, a razão da frequência natural do oscilador dividido pela semilargura delta ômega da função potência média em termos de ômega, né, explicitamente. Até aqui, até esse momento, eu estou fazendo toda a análise de balanço energético, né? Potências médias, valores da taxa de variação temporal da energia mecânica, quem são as frequências de ressonância da energia cinética e da energia potencial. Todas as nossas análises estão relativas, né, a um oscilador forçado, onde o meu oscilador é amortecido. Então, toda a análise que a gente fez na aula passada e na aula de hoje são referentes a um oscilador amortecido forçado. E, naturalmente, como a gente explicou, analisou agora, né, devido ter amortecimento, a gente tem perda de energia mecânica para fora do sistema, né? Ou seja, eu tenho uma parte da energia mecânica dissipada devido à força de amortecimento, à força dissipativa, né? E por fora a gente tem uma força externa que ajuda a reintroduzir uma parte da energia perdida a partir da força externa. Até a gente viu que no equilíbrio aqui, né, as potências externas médias, né, e a dissipada, as médias da potência dissipada e da externa, na média, são iguais, né? A gente acabou de mostrar aqui que no caso do oscilador amortecido forçado com força externa periódica, né, os valores médios da potência que entra e a potência que sai, né, ou seja, a energia por unidade de tempo que entra e sai do sistema, na média, é a mesma, né? Ou seja, a quantidade média de potência de energia que entra é igual ao valor médio da energia que sai na forma de dissipação, né? No caso do oscilador amortecido. Né? O que eu quero analisar agora é um caso particular desse oscilador amortecido forçado, é colocar uma força externa sobre um oscilador que não tem amortecimento. Ou seja, o que ocorre com a solução de movimento de um oscilador livre, inicialmente, né? Um oscilador sem amortecimento, que é o oscilador livre que a gente chamou, né? Eu estou com um oscilador livre e sobre ele eu coloco uma força externa. Que tipo de solução, ou seja, que tipo de movimento o meu oscilador livre vai ter quando eu coloco uma força externa periódica sobre ele, né? Bom, se eu estou com um oscilador livre, para o caso do oscilador livre, a gente já sabe a solução do movimento oscilador livre, né? A solução do oscilador livre é a solução dessa equação diferencial, que é a equação diferencial de segunda ordem, né? Do oscilador harmônico, né? Que é uma EDO, né? Uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? Homogênea, porque o termo das variáveis independentes, que seria o tempo aqui, né? É zero. Certo? A gente já sabe qual é que é a solução dessa equação homogênea, que é do oscilador livre, né? O oscilador harmônico livre, que eu estou chamando de XH, né? A solução associada à equação homogênea, né? A gente conhece já a solução, né? É uma superposição de senos e cossenos, né? Onde a frequência é a frequência do oscilador livre, a frequência ômega zero, né? Então é uma superposição de cosseno de ômega t mais seno de ômega zero t, né? Onde ômega zero é a frequência natural do oscilador, certo? Claro que os parâmetros C1 e C2 aqui na minha EDO vão ser determinados a partir das condições iniciais. Então, só estou lembrando qual é que é a solução do oscilador livre, né? Que são as soluções da equação homogênea, desta equação diferencial homogênea aqui que a gente já conhece a solução. Se eu introduzir sobre esse oscilador livre uma força externa que é periódica, né? Ou seja, uma força externa na forma F0 cosseno de ômega t, lembrando que o ômega aqui não é o ômega zero, né? É o ômega mesmo, né? É a ômega é a frequência da força externa periódica, né?
A minha equação diferencial, né, vai mudar só o lado direito, né? Onde tem zero aqui, eu vou ter a força externa dividido pela massa, né? Força externa dividida pela massa. F0 pela massa a gente chamou de A na aula passada, amplitude A na aula passada, né? Basicamente, quando eu introduzo a partir de um oscilador livre uma força externa periódica, a equação que eu vou ter que resolver para saber quanto é que é a solução do movimento é a equação diferencial não homogênea, né? Porque agora no lado direito o termo homogêneo, né? Ou seja, o termo onde eu tenho que colocar a variável independente tempo não é nula, né? Isso significa que a minha equação diferencial é não homogênea, né? O termo associado à variável independente, que é o tempo, agora não é nulo. Tem uma função cossenoidal do tempo no lado direito aqui. Bom, a gente já sabe resolver equação diferencial não homogênea. Na aula passada a gente resolveu uma dessas, né? No caso do oscilador forçado. Né? A solução geral de uma equação diferencial não homogênea é a solução da homogênea mais uma solução particular, né? Lembrando que no caso da oscilação homogênea, no caso da solução homogênea, a solução homogênea é justamente a solução já conhecida do oscilador livre, né? É a superposição de senos e cossenos cuja frequência é ômega zero, multiplicado por t. E, claro, a gente vai ter que determinar quanto é que é a solução particular. Lembrando que a solução geral dessa equação diferencial não homogênea aqui é a solução homogênea, que é do oscilador livre, né? Livre, mais uma solução particular, tá? Que a gente poderia usar, por exemplo, o método dos coeficientes determinar, como a gente utilizou na aula passada, para determinar a solução estacionária, né? A solução particular, que é a que domina para tempos grandes. No caso do oscilador amortecido forçado, né? A gente já escreveu explicitamente, né? A gente usou o método dos parâmetros a determinar, dos coeficientes a determinar, e obteve quanto é que era a solução particular. A gente mostrou que a solução particular é harmônica, né? Tá aqui, ó. A solução particular que a gente obteve no caso do oscilador amortecido, né, forçado com a força externa periódica, é justamente a solução estacionária que a gente está analisando até na aula de hoje, né? Cossenoidal em ômega t e uma amplitude que não é constante, é dependente da frequência externa, né, da força externa. Isso é chamada uma amplitude modulada, né? Ou seja, o tamanho da amplitude depende do ômega da força externa, né? Da frequência da força externa. Ou seja, a gente já sabia que a solução estacionária basicamente é periódica, cossenoidal, mas com uma amplitude modulada, né? A modulada no sentido que ela não é constante, depende de ômega, né? Depende da frequência externa, né? A solução particular, agora para o oscilador livre, com força externa, a gente não precisa calcular de novo, né? Não precisa calcular de novo quanto é que é a solução particular da equação diferencial não homogênea que a gente obtém aqui, né? Basicamente, a gente vai utilizar a mesma expressão que a gente obteve para o oscilador amortecido e vai colocar o amortecimento nulo, né? Ou seja, eu vou pegar a expressão conhecida e tomar beta igual a zero ou tender a zero. Né? Com isso, a gente vai obter quanto é que é a solução particular para um oscilador sem amortecimento, né? Mas com uma força periódica cossenoidal, ou cossenoidal ômega t. Né? Então, aqui eu vou obter a solução particular do oscilador livre forçado, usando a solução particular do oscilador amortecido no limite de beta tendendo a zero, certo? O que vai acontecer? A constante de fase que aparece na solução particular, no caso do amortecido, lembrando que a constante de fase delta na aula passada, a gente determinou que ela é proporcional a 2 beta ômega, né? No limite de beta tendendo a zero, ou seja, no limite de sem amortecimento, uma coisa que a gente já consegue entender é que o parâmetro ou a constante de fase na minha solução particular, no caso de sem amortecimento, né, de amortecimento nulo, nos diz que o sigma tem que ser zero. Tá? Sigma tem que ser zero. Isso é uma coisa. A outra é ó, o limite de beta tendendo a zero da função sigma, como ela é linear em beta, né, ela vai ser zero no caso de um oscilador sem amortecimento. E a minha amplitude modulada, ela fica um pouquinho mais simples, né? No caso onde beta tende a zero. Então eu venho aqui, coloco beta igual a zero, significa que o segundo termo, que é proporcional a beta 2 aqui, vai desaparecer, né? Ele vai a zero. E a minha amplitude modulada, D de ômega, no limite de zero amortecimento, né?
só depende dessas duas frequências, né? A frequência externa e a frequência natural do oscilador, no limite de beta zero. Então, no limite de beta zero, eu já consigo obter quanto é que é a solução particular do meu oscilador livre forçado, né? Basicamente é a minha amplitude modulada tem esta cara, né? E a minha constante de fase sigma é zero, exatamente zero, né? Então, a minha solução geral do meu oscilador livre forçado é a solução do homogêneo, que é a solução conhecida do oscilador livre, né? Superposição de senos e cossenos cuja frequência é ômega zero. E a solução particular a gente obteve a partir da solução particular do oscilador amortecido forçado no limite de beta zero, o amortecimento nulo, que está aqui. Né? Essa é a solução geral, né? Solução geral do meu oscilador livre, ou seja, sem amortecimento e forçado com uma força externa que é periódica. Se eu tenho x de t, né, para tempos muito grandes, eu obtenho a velocidade, né, como função do tempo. É só derivar de novo temporalmente a expressão de x de t, né? Então aqui eu tenho tanto x de t quanto x ponto de t, velocidade, né? Explicitamente para o meu oscilador livre forçado. Lembrando que os únicos parâmetros que eu preciso determinar aqui no meu oscilador livre forçado, né, sem amortecimento, mas forçado, são os coeficientes C1 e C2. Né? Os coeficientes C1 e C2 são determinados a partir das condições iniciais. Né? Ou seja, as duas condições iniciais que a gente utiliza são os valores da posição e da velocidade em tempo igual a zero. Né? As condições iniciais são essas aqui. Né? A posição em tempo igual a zero tem que ser a posição inicial x0 e a velocidade em tempo igual a zero é a velocidade inicial v0. As condições iniciais devem nos determinar os dois parâmetros, né, na solução de x e x ponto como função do tempo. Né? Bom, usando a primeira condição inicial, que x de zero tem que estar a x0, né, na expressão da nossa x de t, na nossa solução geral do oscilador livre forçado, né, a gente consegue mostrar que a gente consegue determinar quanto é que é o coeficiente C1. Né. Quando o tempo igual a zero aqui nessa expressão, né, todos os termos em seno desaparecem e os termos em cosseno são 1. Então a gente consegue mostrar que C1 mais A dividido pela diferença dos quadrados das frequências, né, é igual a x0. Com isso a gente consegue obter quanto é que é o parâmetro C1, né. C1 vale, ele depende do x0, né? Depende do x0 e das frequências. Né? A segunda condição inicial, que é a velocidade igual a v0, né? Isso significa que na velocidade aqui todos os termos em seno são nulos, né? Que são o primeiro e o segundo. O único termo que sobrevive é o termo do cosseno, né? Com tempo igual a zero, isso é 1, né? E aí a gente consegue obter quanto é que é o coeficiente C2, né? C2 multiplicado por ômega zero tem que valer V0, e aí a gente consegue determinar quanto é que é o segundo parâmetro, né, que é o C2, V0 sobre ômega zero. E aí, finalmente, né, substituindo os valores de C1 e C2 na solução geral, a gente obtém a expressão, né, da solução do movimento com o oscilador livre forçado, né, com a força externa. É essa dependência aqui, né? Depende basicamente de três quantidades, né? Obviamente depende das condições iniciais, né? Depende da x0 e da v0, né? Posição inicial e da velocidade inicial. E depende também, né, das duas frequências, né? A frequência da força externa, ômega, e a frequência natural do oscilador livre antes de introduzir a força externa, que é a quantidade ômega zero. Né? São só esses três tipos de quantidades que vão entrar na jogada da minha solução geral do oscilador livre forçado. Né? Eu vou ver, a partir dessa solução geral, alguns casos particulares, só para a gente entender o tipo de fenômeno físico que acontece quando eu submeto um oscilador sem amortecimento com uma força externa que é periódica. Tá? Eu vou analisar dois casos, tá? Particulares, né? Ou seja, dois casos de condições iniciais ou uma condição inicial bem específica, né? Por exemplo, se eu analisar essa condição específica, essa condição inicial muito específica, tá? x0 igual a zero, v0 igual a zero. O que significa isso, né? Eu estou com o meu oscilador harmônico livre, antes de ligar a força externa, né? Ele está na origem em repouso. Está na origem em repouso. Tá ali bonitinho em repouso na origem. Ele está livre, não é um oscilador amortecido, né? É um oscilador usual, né? Sistema massa-mola em repouso, né? No ponto de equilíbrio estável, né?
E aí eu vou começar, a partir dessa condição inicial, começar a minha força externa periódica. Qual é que é o resultado do meu movimento? Tá? Então aqui eu vou ver qual é que é o caso particular da solução geral, no caso onde eu parto do repouso na origem com o meu sistema massa-móvel. Vocês conseguem entender, né? Quando eu coloco a força externa vai mexer o oscilador e ele vai começar a oscilar de algum jeito, né? Mas a gente consegue obter qual é que é a posição como função do tempo com essas condições iniciais, né? Bom, x0 e v0 são nulos, né? Essa é a minha condição inicial. Se eu parto do repouso da origem, né? O termo aqui, o segundo termo da minha solução geral, né? E o primeiro termo em x0 aqui da minha solução geral, né? Vão ser zeros, né? Vão ser nulos, né? Esse primeiro cara vai ser zero, o termo da velocidade inicial vai ser nulo, e aí a minha solução geral tem esta cara aqui, né? A amplitude A dividido para diferença dos quadrados das frequências externas e, e naturais, né? E uma diferença de cossenos, né? Cossenos, claro, esses dois cossenos estão calculados em argumentos diferentes, né? O primeiro cosseno é a frequência externa e o segundo cosseno está sendo calculado na frequência natural. Uma diferença de cossenos com argumentos distintos, né? A gente pode reescrever usando identidades trigonométricas. A gente sabe que cosseno de alfa menos cosseno de beta pode ser escrito em termos de produto de dois senos, né? Ou seja, cosseno de alfa menos cosseno de beta é duas vezes seno de beta mais alfa sobre 2 e seno de beta menos alfa sobre 2, onde alfa e beta para nós aqui são os parâmetros. Alfa para nós é o ômega t e o beta para nós é o ômega 0t. Então, se eu substituir, fazer a substituição trigonométrica, né? a, a minha função x de t, para esse caso particular, né, se eu estou parado em repouso na origem em tempo igual a zero e começo a colocar força externa, a solução tem esta cara aqui já de forma compacta, né, produto dos dois senos. Né? Bom, eu vejo que a solução, ou seja, o que acontece com o movimento, vai depender justamente de quanto é que vale a frequência externa. Né? Eu já vejo uma coisa aqui, né? Eu vejo que eu tenho uma divergência, né? Ou seja, explode x de t, ou seja, a amplitude do movimento vai explodir se ômega for exatamente igual a ômega zero. Né? Então já vejo que vai ter uma ressonância, né? Tem um pico aí se a minha ômega chegar muito próxima da ômega zero. Né? Ou seja, se eu começar em repouso o meu oscilador livre, colocar sobre ele uma força externa que é periódica, se a frequência externa da força externa, né? A frequência ômega da força externa for muito parecida com a frequência natural do oscilador livre, eu vou ter um pico, né? Um pico na minha amplitude de movimento. A menos das outras dependências do seno aqui, que aparece explicitamente. Né? Mas tem um perigo aí, tem uma divergência, inclusive, na verdade tem um pico, né? Uma ressonância em ômega igual a ômega zero. Né? Tem uma certa frequência externa que explode, né, que ressona a minha amplitude de movimento, a minha x de t. Né? Eu vou analisar os limites de ômega tendendo a ômega zero. Tá? Então eu vou assumir que, primeiro, que a minha frequência externa é quase a ômega zero a menos uma quantidade pequena. Tá? Então eu vou assumir que ômega é a própria ômega zero mais uma quantidade muito pequena, com um epsilon muito menor que ômega zero. Então eu estou muito próximo da frequência de ressonância. Então, se eu estou com uma frequência externa muito próxima da frequência de ressonância, para esse caso particular que a gente está analisando, né, parado em repouso na origem e começa a fazer a força externa atuar, né, e a minha frequência dessa força externa, que é a ômega, é muito próxima, quase a frequência natural do oscilador, né, eu quero ver que tipo de movimento vai acontecer. Né? Bom, então ômega é ômega zero mais epsilon, a gente consegue ver que a diferença entre ômega zero e ômega é basicamente menos epsilon, né? Eu vou ver quais são os argumentos desses senos nesse limite, né? E também quanto é que é o denominador nesse limite, né? A gente consegue ver aqui que o ômega zero quadrado menos ômega quadrado, claro, a gente pode escrever isso como ômega zero mais menos W e ômega zero mais ômega, né? Esses quadrados aqui, essa diferença dos quadrados é escrito como esse produto, né? Ômega zero menos ômega, ômega zero mais ômega, né? Ômega zero menos ômega, a gente acabou de mostrar, vale menos epsilon, né? E o ômega zero mais ômega é da ordem de 2 ômega zero, né? Se eu somar o ômega zero com o ômega, basicamente eu vou obter da ordem de 2 ômega zero, certo?
Ou seja, esses quadrados, que é o que está no denominador, né? Consigo mostrar que nesse limite aqui, muito próximo da frequência natural, o denominador, né, ômega 0 quadrado menos ômega 2, né, é basicamente menos 2 epsilon ômega 0, certo? Menos 2 epsilon ômega 0 é o produto desse cara com o termo linear sem epsilon aqui, certo? Menos 2 epsilon ômega 0. Agora vamos analisar o que acontece com os argumentos dos senos nesse limite que a gente está analisando, né? A média, né, do ômega 0 e do ômega, né, que é ômega 0 mais ômega sobre 2, que aparece aqui no primeiro seno, né? Basicamente isso vai nos dar ômega 0, né? Porque como o ômega é muito próximo de ômega 0, né, a gente vai ter 2 ômega 0 em cima, aproximadamente, né, dividido por 2 da própria ômega 0. E a diferença entre ômega 0 e ômega dividido por 2, né, nos dá explicitamente menos epsilon sobre 2. E aí a gente consegue escrever explicitamente qual é a solução do movimento se a minha frequência externa é aproximadamente muito próxima da frequência natural, né? Consegue ver aqui que dentro dos senos eu tenho simplificações, né? No primeiro seno, quem está multiplicando o t vai ser apenas ômega 0, e no segundo seno, quem está multiplicando o tempo, né, é menos epsilon sobre 2. Lembrando que a função seno é uma função ímpar, né? Seno de menos epsilon sobre 2t é igual a menos seno de epsilon sobre 2t. Bom, e aqui está a solução explícita, no caso, se eu estou muito próximo da frequência natural do oscilador. O que acontece com o meu movimento, né? O que eu consigo mostrar aqui explicitamente, né, é que eu tenho um movimento periódico, porque a dependência na frequência ou no tempo, né, é dominada por esse seno aqui, né, seno de ômega 0t, ou seja, meu movimento é oscilatório, né, cuja frequência de oscilação é ômega 0t, e eu tenho de novo, mais uma vez, né, uma amplitude modulada ou uma envoltória. Ou seja, apesar da minha solução de movimento, do meu oscilador, ser periódica, né, seno de ômega 0t, a amplitude muda com o tempo, né? A amplitude não é a mesma, a amplitude não é fixa. A amplitude depende do tempo. Para cada tempo, né, eu vou ter um valor diferente da minha amplitude, que depende de seno de epsilon sobre 2t, certo? Então aqui eu estou mostrando como é que é o comportamento da x de t, a solução do movimento, né, como função do tempo nesse nosso caso onde a frequência externa é muito próxima da natural, né? O que está acontecendo é basicamente a envoltória ou a amplitude modulada são essas curvas cheias aqui por fora, né? Que são justamente esta função aqui, né? A sobre epsilon ômega 0 multiplicado por seno de epsilon sobre 2t. São as curvas mais externas aqui, tá? Dentro dela está se desenvolvendo a função seno de ômega 0t. Então, externamente, a gente tem as amplitudes ou envoltórias, e dentro dela, ou seja, vinculadas dentro dessa envoltória, a gente tem a função periódica seno de ômega 0t. O que a gente consegue mostrar aqui que está acontecendo com o movimento, né? O movimento é interessante, né? Eu começo, claro, em repouso na origem, tá? O que está acontecendo é que eu começo a oscilar, né? Começo a oscilar, eu começo a aumentar a minha amplitude, ou seja, vai para cada ponto de retorno, eu vou muito mais longe na amplitude, né? E eu chego a um valor máximo onde eu posso desenvolver o movimento, ou seja, eu tenho um máximo nos pontos de retorno, uma amplitude máxima possível, e depois a amplitude começa a diminuir, ou seja, a amplitude de movimento oscilatório começa a diminuir e volta a zero de novo, isso ocorre em 2π sobre epsilon, né, no tempo 2π sobre epsilon. Depois começa a aumentar de novo a amplitude de movimento, depois de chegar no pico, começa a diminuir de novo, e a gente tem periodicamente esse tipo de comportamento, né? Começa a aumentar a oscilação, a amplitude de oscilação, chega num máximo e depois começa a reduzir a amplitude volta de novo, se repetindo periodicamente, né? Esse tipo de comportamento, né, em ondas mecânicas, por exemplo, é chamado fenômeno de batimento, né? Então a gente tem, no nosso caso aqui, quando eu estou com um oscilador livre, né, forço ele com uma força externa, onde a frequência dessa força externa é muito próxima da frequência de ressonância, ou a frequência natural do oscilador, né? Claro, onde eu começo com ele parado na origem, o meu oscilador livre, né? O que eu vou ter basicamente é o fenômeno de batimento, que é justamente esse movimento oscilatório, onde eu aumento um pouco a amplitude, depois eu reduzo ela,
periodicamente, né? Aumenta, 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 chega no máximo, depois começa a diminuir, volta no máximo, começa a diminuir. E começa a se repetir esse tipo de movimento periodicamente, até a gente consegue saber em período, né? Que período eu tenho o recomeço, né? Do fenômeno do batimento. Agora eu quero ver um outro caso limite quando a gente tomar, justamente quando ômega é exatamente igual, não da ordem, né, mas exatamente igual a ômega zero, certo? Para fazer isso, claro, a gente vai colocar epsilon tendendo a zero, né, lembrando que ômega é muito próximo do ômega zero a menos uma quantidade pequena epsilon, né? Agora eu vou tomar epsilon tendendo a zero, ou seja, quero saber qual é o tipo de movimento que eu obtenho quando a minha frequência externa é exatamente a frequência natural do oscilador livre, claro, quando eu parto com ele em repouso, né? A gente consegue ver que quando o epsilon tende a zero, aquela função da nossa solução geral, né, que está na amplitude modulada, né, a nossa função seno para epsilon pequeno, né, basicamente a gente pode expandir a função seno para pequeno argumento, né? Em primeira ordem, basicamente seno de epsilon t sobre 2 para epsilon pequeno justamente o argumento do seno, né? Para termo de primeira ordem, a expansão em Taylor da função seno, né? É epsilon sobre t aproximadamente, né? Então, no limite de epsilon tendendo a zero, a minha função seno de epsilon t dividido por 2 pode ser aproximada, né? Vale epsilon t sobre 2. É linear agora no tempo e não mais senoidal, né? E aí a minha solução do movimento no limite de epsilon pequeno é esta daqui, né? Essa daqui. Claro, tem um cancelamento de algum dos epsilons aqui, e aí eu consigo mostrar o que está acontecendo, tá? A minha solução no limite ômega igual a ômega zero, né? É basicamente, de novo, movimento periódico com frequência ômega zero, tem a função seno de ômega zero t, e eu tenho uma amplitude que não é constante, tá? Eu tenho uma amplitude modulada, a minha amplitude varia com o tempo. Anteriormente, a minha amplitude variava senoidalmente com o tempo, que dá justamente essa envoltória senoidal aqui, sinuosa, né? Mas no caso do limite de epsilon tendendo a zero, a minha amplitude modulada deixa de ser sinusoidal e é linear no tempo. Linear no tempo. E o que eu consigo mostrar, eu consigo representar, o tipo de movimento que eu tenho, é justamente esse daqui, né? A minha envoltória, ou seja, a minha amplitude modulada, ela aumenta linearmente com o tempo, né? E o meu limite, né, o meu limite do movimento oscilatório, que é o seno de ômega zero t, é vinculado, né, limitado por o máximo das minhas amplitudes, que são lineares no tempo. Então eu consigo mostrar que o tipo de movimento que eu vou ter, x de t versus t, é este daqui, né? Onde eu estou explodindo, eu vou explodir, né? O x de t, a amplitude vai explodir, ela vai divergir, né? Vai explodir para tempos muito grandes, né? O que está acontecendo aqui, basicamente, é que partindo do repouso, né, eu começo a oscilar, né, começa a oscilar. Você consegue ver que quanto passa o tempo, maior vai aumentando cada vez mais a amplitude de oscilação. Né? Eu estou mais distante em torno da origem na minha oscilação e isso não para. No caso anterior, como eu tenho batimento, ela vai até o máximo e começa a diminuir a amplitude de oscilação. Né? Nesse caso aqui, no limite ômega igual a ômega zero, né, a minha amplitude não para, ela vai aumentar linearmente com o tempo. E chega um momento que ela vai. Se eu estou num sistema massa-mola, essa amplitude é tão alta que ela vai romper, né, a rigidez da mola e eu vou ter a desconstrução do sistema, né? O sistema massa-mola vai ser desconstruído, né? Esse tipo de fenômeno, que é o fenômeno de ressonância, né, pode acontecer em vários tipos de sistemas mecânicos, né? Não só no sistema massa-mola, mas também para outros sistemas que podem ser modelados como um oscilador livre, mais uma força externa que é periódica. Vale para ponte, né? Sujeito a ventos, na acústica, né? Quando você coloca uma onda sonora externa ah, num cristal, né? Onde a frequência externa é exatamente muito parecida com a frequência natural do cristal, a gente tem o rompimento do cristal devido justamente a esse fenômeno de ressonância, né? A minha amplitude de vibração fica tão alta, né, que rompe, né, a rigidez elástica do meio e a gente detona com o sistema, né? Se eu não estou exatamente no limite ômega zero, claro, eu ainda tenho máximos na minha amplitude, mas ela vai e volta, né?
entre máximos e mínimos da oscilação, mas eu não tenho a explosão da amplitude de movimento, da amplitude de oscilação. Certo, pessoal? Então, eu encerro aqui a aula de hoje, encerrando a questão do oscilador forçado, né, explicitamente com esses dois fenômenos, batimento e ressonância, né? Até tem, eu quero que vocês simulem, né? Aqui tem no link do PDF, vocês conseguem simular um sistema, uma mola vertical, justamente quando nós submetemos ele a uma força externa periódica, onde o ômega é justamente o ômega zero, e aí vocês vão conseguir ver, no caso do sistema massa-mola vertical, o que ocorre com o movimento explicitamente, né? O que acontece com o movimento explicitamente, né? No sistema massa-mola, né? Na aula que vem, a gente vai, ainda falando sobre oscilações, a gente vai aprender, osciladores, né? A gente vai aprender as soluções, obter as soluções de movimento, quanto a nossa força externa é periódica, mas não cossenoidal, né? Eu posso ter forças externas que têm uma certa periodicidade, mas essa periodicidade não necessariamente é modelada por uma função trigonométrica, né? Eu posso ter forças externas que são periódicas, mas cuja forma funcional dessa periodicidade não são dadas por funções senos e cossenos, né? Não são dadas por funções trigonométricas. Né? Então a gente vai fazer dois exemplos na aula que vem, que é basicamente a função passo e a função dente de serra, né? Que são funções externas periódicas, e vamos ver qual é que é a solução do movimento quando eu tenho esse tipo de solução, esse tipo de força externa periódica, mas não trigonométrica, com forma trigonométrica. Né? A gente vai aprender uma técnica de como resolver as equações de movimento, que é a chamada técnica da série de Fourier. Né? Então, a gente vai aprender na aula que vem como é que a gente obtém soluções para forças externas periódicas, mas não trigonométricas, né? Via a técnica de a série de Fourier. Então, a gente vai aprender o que é uma série de Fourier, como é que a gente calcula os coeficientes de uma série de Fourier, e finalmente como a gente obtém as soluções de movimento quando as nossas forças periódicas não são trigonométricas. A técnica da série de Fourier, basicamente, é fazer uma série, né? Ao invés de fazer uma série de potência da minha função força externa, eu vou fazer uma série delas em senos e cossenos. Ou seja, eu vou expandir a minha função força externa em termos de senos e cossenos. Basicamente, isso é série de Fourier, né? Ao invés de ser polinômios, a expansão em série, a série de Fourier, a expansão é em senos e cossenos, né? Potências de senos e cossenos, né? E a gente vai mostrar como é que funciona essa técnica na aula que vem. Certo, pessoal? Fico por aqui. Então, na aula que vem, a gente continua na terça-feira. Para vocês que fico à disposição de vocês. Bom final de semana, bom descanso, né? Aí voltamos na terça-feira com a série de Fourier para resolver a força externa periódica, mas não trigonométrica. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês para alguma pergunta ou questionamento. Se não, já desejo bom final de semana, bom descanso. Nessa semana a gente vai ter, no final de semana a gente vai ter atividades, né? Semana passada acumulou um pouquinho, não sei se nós tivemos atividades semana passada, mas já retornou ao normal na semana de hoje, nessa semana, né? Nós tivemos 2 aulas, então a gente pode retornar às atividades semanais, né? Certo? Bom descanso, bom feriadão, na verdade, né? Bom feriadão, bom descanso, voltamos na terça-feira, certo?